Sabe, minha querida, tem dias que acordo e me pergunto se tudo isso realmente aconteceu. Se não foi apenas um sonho ruim que durou tempo demais. Mas aí olho para o espelho, vejo as rugas que marcam meu rosto e sei que cada uma delas conta um pedacinho da minha história. Meu nome é Maria Clara e hoje tenho 70 anos. Nasci em 1955, numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais. Um lugar onde o tempo parecia andar mais devagar, sabe? Onde o cheiro de pão caseiro e café fresco preenchia as ruas de manhã cedo. E o som das cigarras era nossa música de ninar toda a noite. Ah, como eu queria poder te levar lá, te mostrar as ruas de paralelepípedo, as casinhas coloridas com suas janelas de madeira sempre abertas. Queria que você pudesse sentir o gosto da goiabada que minha mãe fazia, tão doce que chegava a arder a língua. Queria que você pudesse ouvir o apito do trem que passava toda a tarde, pontual como um relógio, levando e trazendo sonhos de gente que a gente nem conhecia. Mas sabe, minha filha, por trás dessa fachada de cidade pacata e acolhedora, havia segredos. Segredos que pesavam como chumbo nos ombros de quem os carregava. E eu carreguei um dos mais pesados por muito, muito tempo. Você já se perguntou como uma única noite pode mudar o curso de toda uma vida? Pois é, eu vivi isso. E não foi fácil. Não mesmo. Houve momentos em que achei que não ia aguentar, que seria mais fácil simplesmente desistir. Mas algo dentro de mim, uma chama teimosa que se recusava a apagar, me fez seguir em frente. Olha, não pense que estou aqui para te contar uma história triste. Não, não é isso. Estou aqui para te contar sobre força, sobre esperança, sobre como, mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível encontrar luz no fim do túnel. Vou te contar sobre uma menina que amava subir em pés de goiaba, que sonhava em ser professora, que achava que o mundo era feito só de coisas boas. E vou te contar como essa menina se transformou na mulher que sou hoje. Uma mulher que aprendeu que as cicatrizes podem ser marcas de vitória, não apenas de dor. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e abraçar aquela menininha, dizer para ela que vai ser difícil sim, mas que ela é mais forte do que imagina. E um dia ela vai olhar para trás e se orgulhar de cada passo que deu, de cada obstáculo que superou. Sabe o que é engraçado? Às vezes, quando fecho os olhos, ainda posso sentir o cheiro de terra molhada depois da chuva, ouvir o canto dos passarinhos nas manhãs de domingo, ver o sorriso da minha mãe enquanto arrumava a mesa para o café. É como se uma parte de mim ainda estivesse lá, naquela cidade, naquela época. Mas não se engane, nem tudo eram flores. Por trás das cortinas de renda, dos sorrisos educados e dos bom dia trocados na rua, havia um mundo de aparências. Um mundo onde manter as aparências era mais importante do que enfrentar a verdade. E foi nesse mundo que minha história começou a se desenrolar. Lembro como se fosse hoje. Era uma tarde de sábado. O céu estava pintado de laranja e rosa, anunciando que a noite não demoraria a chegar. Eu estava sentada na varanda, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão, quando vi meu tio chegando. Naquela época, a chegada dele sempre era motivo de alegria. Mal sabia eu que, em breve, a simples menção do seu nome seria capaz de me fazer tremer. Mas não vamos nos adiantar. Essa história precisa ser contada com calma, com cuidado. Porque veja bem, não é só a minha história. É a história de tantas outras Marias, Joanas, Anas, mulheres que carregaram silêncios pesados demais, que tiveram que encontrar força onde achavam que não havia mais nada. Então, minha querida, se acomode. Pegue um café, um chá, o que preferir, porque a jornada que vou te contar é longa. Tem altos e baixos, tem momentos de escuridão tão profunda que pensei que nunca mais veria a luz. Mas também tem momentos de alegria tão intensa, de superação tão emocionante, que até hoje, quando lembro, sinto meu coração se encher de orgulho. Esta é a minha história. A história de como sobrevivi, de como me reergui, de como aprendi a perdoar, não só os outros, mas principalmente a mim mesma. É uma história de dor, sim, mas também de amor, de como o amor, por mim mesma, pela vida, pelas pessoas que me apoiaram, foi mais forte que qualquer trauma. Então você está pronta? Porque eu estou. Estou pronta para compartilhar, para desabafar, para, quem sabe,
ajudar alguém que esteja passando pelo que passei. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa vida, é que nossas histórias têm poder. E a minha? Bem, a minha é uma história de resistência, de luta e, acima de tudo, de esperança. Bem, já que você está aqui comigo, vamos voltar no tempo. Feche os olhos por um momento e imagine uma casinha simples, de pau a pique, com um quintal cheio de árvores frutíferas e um cheiro de café recém-coado no ar. É ali que começa a minha história. Nasci numa família humilde, mas cheia de amor. Meu pai, João, era um homem de poucas palavras, mas de muitas ações. Trabalhava de sol a sol na roça, plantando e colhendo, garantindo que nunca faltasse comida em nossa mesa. Lembro do som das suas botas pesadas chegando em casa no fim do dia, trazendo consigo o cheiro da terra e do suor honesto. Minha mãe, Ana, essa era um doce de pessoa. Tinha mãos mágicas que transformavam ingredientes simples em verdadeiros banquetes. O cheiro do seu pão de queijo era capaz de acordar toda a vizinhança. Mas não era só na cozinha que ela brilhava. Mãe Ana, como todos a chamavam, era o coração da nossa família, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto nos lábios. Éramos 5 ao todo. Eu, a mais velha, e meus 2 irmãos mais novos, José e Pedro. José era meu parceiro de aventuras, sempre pronto para subir em árvores e caçar vagalumes comigo. Pedro, o caçula, era o xodó da família, com suas bochechas rechonchudas e risada fácil. Nossa rotina era simples, mas feliz. Acordávamos com o cantar do galo, bem cedinho. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para preparar o café da manhã. O cheiro de café fresco e broa de fubá enchia a casa, nos chamando para começar o dia. Depois do café, era hora de ajudar nas tarefas. Eu adorava alimentar as galinhas, ouvindo suas cacarejadas alegres enquanto espalhava o milho pelo terreiro. José cuidava de regar a horta, enquanto Pedro, ainda pequeno, ficava com a importante missão de supervisionar nosso trabalho, correndo de um lado para o outro com sua energia infinita. À tarde, depois das tarefas cumpridas e da escola, como eu amava a escola! Era hora de brincar. E como brincávamos! Pique-esconde entre os pés de manga, bolinha de gude no quintal de terra batida, rodas de peão que pareciam girar para sempre. Às vezes, quando o calor apertava, convencíamos mamãe a nos deixar tomar banho de mangueira. Aquela água fresquinha escorrendo pelo corpo era uma delícia que nenhum brinquedo caro poderia superar. Os domingos eram especiais. Acordávamos um pouco mais tarde, nos arrumávamos com nossas melhores roupas e íamos à missa. A igrejinha branca no centro da cidade ficava lotada, e o som dos hinos cantados em coro ecoava pelas ruas de paralelepípedo. Depois da missa, era tradição ir à pracinha comer pipoca e tomar sorvete de massa. O gosto daquele sorvete de coco. Até hoje procuro um igual e nunca encontro, mas nem tudo eram flores, é claro. A vida no interior, naquela época, não era fácil. Lembro das vezes em que a colheita não foi boa e vi a preocupação nos olhos dos meus pais. Ou quando as chuvas demoravam a chegar e o medo da seca pairava sobre todos nós. Ainda assim, havia uma força, uma resiliência em nossa família e em nossa comunidade que parecia capaz de superar qualquer obstáculo. E então, havia meu tio, o irmão mais novo do meu pai, que morava na cidade grande e vinha nos visitar de tempos em tempos. No início, sua chegada era motivo de festa. Ele trazia presentes, contava histórias da capital que nos faziam sonhar com um mundo além das nossas montanhas. Lembro de ficar fascinada com os relatos sobre prédios tão altos que pareciam tocar o céu e carros que corriam mais rápido que o vento. Meu tio era diferente do meu pai. Enquanto papai era quieto e reservado, tio era expansivo, cheio de histórias e risadas. Ele me chamava de princesinha e dizia que um dia eu iria conquistar o mundo. Naquela época eu me sentia especial, escolhida. Mal sabia eu que aquela atenção escondia uma sombra terrível. À noite, depois do jantar, nos reuníamos na sala para ouvir rádio. As novelas eram o ponto alto da noite. E me lembro de ficar imaginando como seriam aqueles personagens, suas roupas, suas casas. Às vezes, quando o sinal estava bom, conseguíamos sintonizar uma estação do Rio de Janeiro, ouvir as notícias da capital
Era como abrir uma janela para um mundo completamente diferente do nosso. Antes de dormir, mamãe sempre contava uma história. Às vezes era um conto de fadas, outras vezes uma lenda local. Minha preferida era a História da Mula Sem Cabeça. Mesmo me dando medo, eu pedia para ouvi-la de novo e de novo. Talvez inconscientemente, eu já estivesse me preparando para enfrentar monstros reais. Deitada na minha cama, ouvindo o coachar dos sapos e o canto dos grilos lá fora, eu sonhava com o futuro. Queria ser professora. Imaginava-me numa sala de aula, ensinando outras crianças a ler e escrever, a sonhar e a acreditar em si mesmas. Mal sabia eu que o caminho até esse sonho seria muito mais longo e doloroso do que eu poderia imaginar. Agora, olhando para trás, vejo como éramos ingênuos, como acreditávamos que o mundo era um lugar seguro e justo. Essa inocência, essa pureza, às vezes sinto falta dela. Mas sei que foi justamente através das dificuldades que me tornei quem sou hoje. Cada desafio, cada lágrima derramada me forjou, me fortaleceu. E foi assim, nesse cenário de aparente tranquilidade, que o destino começou a tecer os fios que mudariam minha vida para sempre. Mas isso, minha querida, é assunto para nossa próxima conversa. O que acha de fazermos uma pausa? Vou preparar um cafezinho para nós, do jeito que minha mãe me ensinou. Enquanto isso, você pode digerir tudo o que contei até agora. Porque, acredite, o que vem pela frente é uma história e tanto. Bem, agora que estamos de volta com nosso café quentinho, vamos continuar nossa história. Sabe, enquanto preparava o café, fiquei pensando em como as coisas podem mudar tão rápido. Como um dia aparentemente comum pode se transformar no dia que divide sua vida em antes e depois. Eu tinha acabado de fazer 13 anos quando tudo começou a mudar. Lembro-me desse dia como se fosse ontem. Era um sábado de manhã. O sol entrava pelas frestas da janela, formando desenhos no chão de terra batida do meu quarto. Acordei com o cheiro de bolo de fubá, meu favorito. Mamãe sempre fazia no meu aniversário. Desci correndo as escadas, ansiosa para começar o dia. Na cozinha encontrei minha mãe com seu avental florido, tirando-me pijama, o bolo do forno. Ela me abraçou forte e disse: "Minha menina está ficando mocinha." Não entendi bem o que ela quis dizer na época, mas senti um misto de orgulho e medo. O dia transcorreu normalmente. Papai me deu um caderno novo, daqueles com capa dura e cheirinho de papel fresco. José e Pedro fizeram uma coroa de flores do campo para mim. Foi um dia feliz, cheio de pequenas alegrias que agora percebo eram, na verdade, grandes tesouros. À tarde, tivemos uma surpresa. Meu tio chegou sem avisar, como sempre fazia. Ele trazia consigo uma caixa grande, embrulhada em papel colorido. Meus olhos brilharam de expectativa. Quando abri, encontrei um vestido azul, o mais bonito que já tinha visto. "Para minha princesinha", ele disse, com um sorriso que na época não percebi o quão diferente era. Naquela noite, enquanto todos dormiam, experimentei o vestido em frente ao pequeno espelho rachado do meu quarto. Girei, vendo a saia rodada se abrir como uma flor. Me senti bonita, crescida. Mal sabia eu que aquele vestido seria o início de um pesadelo. Nas semanas seguintes, notei mudanças sutis. Meu tio, que antes vinha raramente, agora aparecia quase todo fim de semana. Sempre trazia presentes: fitas de cabelo, balas coloridas, até mesmo um par de sapatos novos. Mamãe parecia feliz com a atenção que ele dava à família, mas eu comecei a me sentir desconfortável. Ele passou a me olhar de um jeito diferente. Seus olhos me seguiam pela casa, e às vezes, quando passava por mim, sua mão tocava meu ombro ou meu cabelo de uma forma que me fazia arrepiar. Não de um jeito bom, mas de medo. Um dia, enquanto eu lavava a louça depois do almoço, ele se aproximou por trás de mim. Senti seu hálito quente em meu pescoço quando ele sussurrou: "Você está ficando uma moça muito bonita, sabia?" Tremi, deixei um prato cair. Ele riu, como se fosse uma brincadeira, mas algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado. Comecei a evitá-lo. Inventava desculpas para não ficar sozinha com ele, me escondia no quarto quando ele chegava. Mas era difícil. Numa casa pequena como a nossa, não havia muitos lugares para se esconder. Numa tarde, enquanto todos tinham ido à feira,
Fiquei em casa para terminar uns deveres da escola. Ouvi a porta se abrir e congelei. Era ele. Oi, princesinha, disse, entrando no meu quarto sem bater. Que bom que estamos sozinhos, precisamos conversar. Naquele momento, senti como se o mundo tivesse parado. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Ele se sentou na minha cama, perto demais. Começou a falar sobre como eu estava crescendo, como estava bonita. Sua mão tocou o meu joelho e eu quis gritar, mas minha voz sumiu. Foi então que ouvi a voz do meu pai chamando lá fora. Nunca senti tanto alívio na vida. Meu tio se levantou rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos me diziam que aquilo não tinha acabado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando no que fazer. Queria contar para minha mãe, mas tinha medo. E se ela não acreditasse em mim? E se isso causasse problemas na família? Os dias que se seguiram foram um tormento. Cada som de passos me fazia tremer. Cada toque inesperado me causava pânico. Comecei a perder peso. Meu desempenho na escola caiu. Mamãe perguntava o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar. Foi nessa época que conheci Dona Conceição, a benzedeira da cidade. Um dia, passando em frente à sua casa, ela me chamou. Menina, disse ela, com seus olhos sábios me encarando. Você carrega um peso grande demais para alguém tão jovem. Naquele momento desabei em lágrimas. Dona Conceição se tornou meu refúgio. Não contei a ela exatamente o que estava acontecendo, mas de alguma forma ela parecia saber. Me ensinou a respirar fundo quando o medo apertasse. Me deu chás para acalmar o coração. A verdade sempre vem à tona, ela dizia, mas às vezes precisamos ser fortes até lá. E foi assim que as coisas ficaram por um tempo. Eu vivendo em constante estado de alerta. Minha família, sem entender o que estava acontecendo comigo. E meu tio, sempre à espreita, esperando uma oportunidade. Até que chegou aquela noite. A noite que mudou tudo. Mas isso, minha querida, é uma parte da história que precisa ser contada com cuidado. Que tal fazermos uma pausa? Vejo que o sol já está se pondo. Vamos abrir as janelas, sentir a brisa da tarde, porque o que vem a seguir é uma tempestade. E precisamos estar preparadas para enfrentá-la juntas. Respiro fundo antes de continuar. Mesmo depois de tantos anos, essa parte da história ainda faz meu coração acelerar. Mas é preciso contar, não é? É preciso que a verdade venha à tona, como dizia Dona Conceição. Era uma sexta-feira à noite, em julho de 1968. Lembro-me bem porque o frio mineiro cortava até os ossos naquela época do ano. Papai e mamãe tinham ido à cidade vizinha para um velório. O tio de uma amiga da família havia falecido, e eles não podiam deixar de prestar suas condolências. José e Pedro, meus irmãos, estavam na casa de um colega para um trabalho da escola. E eu fiquei em casa, sozinha. Bem, não exatamente sozinha. Meu tio se ofereceu para ficar comigo, para cuidar da princesinha, como ele disse. Mamãe achou uma boa ideia. Afinal, ele era da família, não é? Que mal poderia haver? A noite caiu rápido, como sempre acontece no inverno. Eu estava na cozinha, esquentando um pouco de leite no fogão a lenha, tentando me distrair. O silêncio da casa era opressivo, quebrado apenas pelo crepitar ocasional do fogo e o tic-tac incessante do velho relógio na parede. Ouvi passos se aproximando. Lentos, pesados, meu corpo inteiro se tensionou. Sabia quem era sem precisar me virar. O cheiro de cigarro e aguardente invadiu meus sentidos antes mesmo que ele falasse. Oi, princesinha? A voz dele soou rouca, diferente do habitual. Que bom que estamos sozinhos, não é? Senti meu estômago revirar. Queria correr, gritar, fazer alguma coisa, mas estava paralisada, como um animal encurralado. Ele se aproximou mais, eu podia sentir seu hálito quente em meu pescoço. Você sabe que é especial para mim, não sabe? Ele sussurrou, sua mão tocando meu ombro. Sempre foi minha preferida. Fechei os olhos com força, desejando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas era real demais. O toque dele, o cheiro, o medo que me consumia por dentro. Tudo era terrivelmente real. Por favor, tio, consegui murmurar. Minha voz tremendo. Por favor, não faz isso. Mas ele não ouviu. Ou fingiu não ouvir. Sua mão desceu pelo meu braço.
me fazendo tremer. Não de frio, mas de puro terror. Vamos lá para cima, ele disse. Não era um pedido, era uma ordem. Tenho uma surpresa para você. Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Era como se uma voz gritasse em minha cabeça: corra, corra agora! E foi o que fiz. Num impulso repentino, me desvencilhei dele e corri em direção à porta da cozinha. Mas ele foi mais rápido. Suas mãos me agarraram, me puxando de volta. Senti o impacto quando meu corpo bateu contra a mesa. A dor física se misturou ao pânico que me consumia. Não seja boba, ele rosnou, sua voz agora completamente diferente. Não havia mais carinho fingido, apenas uma ameaça crua. Você sabe que quer isso tanto quanto eu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lutava. Tentava me livrar, mas ele era muito mais forte. Me arrastou escada acima, ignorando meus soluços e súplicas. Cada degrau era como uma sentença, me levando para um destino que eu temia mais que tudo. Chegamos ao meu quarto. Aquele espaço que sempre foi meu refúgio, meu cantinho seguro, agora parecia uma prisão. Ele me jogou na cama, o velho colchão rangendo sob o peso repentino. Agora seja uma boa menina, ele disse, começando a desabotoar a camisa. Você não quer decepcionar seu tio favorito, quer? Fechei os olhos com força, virando o rosto para o lado. Não queria ver, não queria sentir. Queria desaparecer, me fundir com o colchão, com as paredes, com qualquer coisa que me tirasse dali. Foi então que ouvi um som distante, mas inconfundível. O motor do velho caminhão do meu pai. Eles estavam voltando. Meu coração disparou. Uma mistura de alívio e medo. Meu tio também ouviu. Viu pânico em seus olhos quando ele se afastou bruscamente. Merda! Ele praguejou, abotoando a camisa às pressas. Nenhuma palavra sobre isso, entendeu? Nenhuma palavra. Ele saiu do quarto como um furacão, deixando para trás apenas o cheiro de cigarro e o eco de suas ameaças. Ouvi seus passos apressados descendo a escada, provavelmente tentando parecer casual quando meus pais entrassem. Fiquei ali, deitada, tremendo. As lágrimas continuavam a cair, silenciosas agora. Ouvi a porta da frente se abrir, as vozes dos meus pais misturadas com a do meu tio. Tudo parecia normal lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, algo que mudou tudo. Naquela noite, perdi mais do que minha inocência. Perdi a confiança, a sensação de segurança, a crença de que o mundo era um lugar bom. Fiquei acordada esta noite toda, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa, o ressonar do meu pai, o ranger ocasional da madeira, o vento uivando lá fora. Cada som me fazia estremecer, imaginando passos se aproximando novamente. Quando o sol finalmente nasceu, trazendo consigo um novo dia, eu não era mais a mesma Maria Clara. A menina que sonhava em ser professora, que ria correndo pelos campos, tinha ficado para trás. Em seu lugar, estava alguém assustado, desconfiado, carregando um segredo pesado demais para seus jovens ombros. Mas a história não termina aqui, minha querida. Não, isso foi apenas o começo. O começo de uma longa jornada de dor, mas também de cura e superação. Porque veja bem, aquela noite não me definiu. Foi um capítulo terrível, sim, mas não foi o fim do livro. Longe disso. O dia seguinte amanheceu como se nada tivesse acontecido. O sol brilhava lá fora, os pássaros cantavam e o cheiro de café fresco invadia a casa. Mas para mim, o mundo tinha perdido suas cores. Desci as escadas com passos hesitantes, meu corpo dolorido, não apenas fisicamente, mas de uma forma que eu não conseguia explicar. Na cozinha, encontrei minha mãe preparando o café da manhã. Ela sorriu ao me ver, mas seu sorriso logo se desfez quando notou minha aparência. Maria Clara, você está bem? Parece que não dormiu a noite toda. Ela disse, preocupação evidente em sua voz. Abri a boca para falar, para gritar, para contar tudo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O medo, a vergonha, a confusão, tudo isso formava um nó que eu não conseguia desatar. Estou bem, mãe. Só não dormi muito bem, consegui murmurar. Ela me olhou por um momento, como se tentasse ler algo em meus olhos. Mas então, meu tio entrou na cozinha. Bom dia, família! Ele exclamou todo sorridente.
como se nada tivesse acontecido, como se a noite anterior não passasse de um pesadelo que só eu tinha vivido. Senti meu estômago revirar. Não conseguia olhar para ele. Não conseguia ficar no mesmo ambiente que ele. Murmurei uma desculpa qualquer e saí correndo da cozinha, ignorando os chamados preocupados da minha mãe. Corri para o quintal, para o meu lugar secreto atrás do velho pé de jabuticaba. Ali, longe dos olhares de todos, deixei as lágrimas correrem livremente. Chorei por tudo o que tinha acontecido, por tudo o que eu tinha perdido, por tudo o que eu não sabia como contar. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e ansiedade constantes. Cada som me assustava, cada toque me fazia recuar. Meus pais notaram a mudança, é claro. Como não notariam? Eu, que sempre fui alegre e falante, agora mal abria a boca para falar. O que está acontecendo com você, minha filha? Meu pai perguntou uma noite, sua voz grave carregada de preocupação. Mais uma vez, as palavras ficaram presas. Como eu poderia contar? Como eu poderia destruir a paz da nossa família? E se eles não acreditassem em mim? O silêncio se tornou meu companheiro constante. Na escola, minhas notas começaram a cair. Eu, que sempre fui uma das melhores alunas, agora mal conseguia me concentrar nas aulas. Minha professora, Dona Helena, tentou conversar comigo várias vezes, mas eu sempre desviava o assunto. Em casa, as coisas não eram melhores. Meu tio continuava aparecendo com frequência, sempre com aquele sorriso que agora me causava arrepios. Ele não tentou nada de novo, não diretamente, mas seus olhares, seus comentários velados, tudo me lembrava daquela noite terrível. Comecei a criar desculpas para não ficar em casa. Passava horas vagando pela cidade, sentada à beira do rio, ou escondida na igreja vazia. Qualquer lugar era melhor do que estar sob o mesmo teto que ele. Foi numa dessas caminhadas sem rumo que encontrei Dona Conceição novamente. Ela estava em seu quintal, colhendo ervas para seus chás e benzeduras. "Venha cá, menina", ela me chamou, seu olhar penetrante parecendo enxergar através da minha alma. "Vejo que o peso que você carrega só aumentou. Não sei o que foi. Talvez o tom gentil de sua voz. Talvez o cansaço de carregar aquele segredo por tanto tempo, mas naquele momento, desabei. Entre soluços e lágrimas, contei tudo a ela. Não em detalhes, não conseguia, mas o suficiente para que ela entendesse. Dona Conceição me ouviu em silêncio, seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Quando terminei, ela me abraçou forte, deixando que eu chorasse em seu ombro até não ter mais lágrimas. "Minha querida", ela disse finalmente, segurando minhas mãos nas suas. "O que aconteceu com você é terrível, mas não é sua culpa. Nunca, nunca pense que é sua culpa." Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Era a primeira vez que alguém me dizia isso, que alguém reconhecia a gravidade do que tinha acontecido sem me julgar. "Mas o que eu faço agora?" perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. "Agora, minha filha, você precisa ser forte. Mais forte do que jamais foi, porque a verdade precisa vir à tona, por mais dolorosa que seja." O medo me consumiu novamente. "Mas e se eles não acreditarem em mim?" Dona Conceição segurou meu rosto entre suas mãos calejadas. "Eles vão acreditar. E se não acreditarem, nós faremos com que acreditem. Você não está sozinha nessa luta, minha querida." Saí da casa de Dona Conceição naquele dia com um misto de medo e determinação. O caminho à minha frente era assustador, cheio de incertezas. Mas pela primeira vez desde aquela noite terrível, senti uma pequena chama de esperança se acender dentro de mim. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava contar a verdade. Por mim, por outras meninas que poderiam passar pelo mesmo, por justiça. Caminhei de volta para casa. O sol se pondo no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e roxo. Amanhã, pensei, amanhã eu conto. Amanhã eu quebro o silêncio. Mal sabia eu que o destino tinha outros planos, que a verdade viria à tona de uma maneira que eu jamais poderia imaginar, e que essa revelação mudaria não apenas a minha vida, mas a de toda a minha família, para sempre. O amanhã que eu tinha prometido a mim mesma chegou, mas com ele veio um turbilhão de eventos que eu jamais poderia prever. Era um sábado.
O ar estava pesado, prenunciando uma tempestade. Mamãe tinha ido ao mercado com meus irmãos e papai estava no bar da esquina, jogando dominó com os amigos, como fazia todos os sábados. Eu estava sozinha em casa, tentando reunir coragem para contar tudo quando eles voltassem. Foi então que ouvi a porta se abrir. Meu coração gelou quando reconheci os passos. Era ele, meu tio. Oi, princesinha, ele disse entrando na sala. Seu tom era casual, mas havia algo em seus olhos que me deixou em alerta. Que bom que você está sozinha. Precisamos conversar. Dei um passo para trás, sentindo o medo crescer dentro de mim. Não temos nada para conversar, consegui dizer, minha voz tremendo. Ele riu, um som frio que me fez estremecer. Ah, temos sim. Ouvi você conversando com aquela velha bruxa ontem. O que exatamente você contou a ela? Meu sangue gelou. Ele tinha me seguido? Tinha ouvido minha conversa com Dona Conceição. Nada, gaguejei recuando mais. Não contei nada. Ele avançou, seus olhos agora brilhando de raiva. Não minta para mim, sua pirralha ingrata. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me agradece? Contando mentiras por aí? Senti minhas costas baterem na parede. Não havia para onde fugir. Ele se aproximou mais, seu hálito quente em meu rosto. Escute bem. Ele rosnou, agarrando meu braço com força. Se você abrir essa sua boquinha para mais alguém, vai se arrepender. Entendeu? Naquele momento, algo dentro de mim estalou. Todo o medo, toda a raiva, toda a dor que eu tinha guardado por tanto tempo explodiu. Não! Gritei, empurrando-o com toda a força que consegui reunir. Eu não vou mais ficar quieta. Vou contar tudo, tudo! O que aconteceu a seguir foi como um pesadelo em câmera lenta. Meu tio, cego de raiva, levantou a mão para me bater. Fechei os olhos esperando o impacto, mas ele nunca veio. Em vez disso, ouvi um som de luta e abri os olhos para ver meu pai, que tinha acabado de chegar, agarrando meu tio pela gola da camisa. O que está acontecendo aqui? Papai rugiu, sua voz mais furiosa do que eu jamais tinha ouvido. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Entre soluços e lágrimas, contei tudo. Tudo o que tinha acontecido naquela noite terrível. Tudo o que eu tinha guardado por tanto tempo. O rosto do meu pai passou por uma série de emoções. Choque, incredulidade. Depois uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Com um rugido de pura raiva, ele se virou para meu tio. O que se seguiu foi uma luta violenta. Móveis foram derrubados, vidros quebrados. Eu gritava, implorando para que parassem, mas era como se eles não me ouvissem. Foi então que ouvi o som mais terrível da minha vida. Um tiro, alto, ensurdecedor. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Vi meu tio caído no chão, sangue se espalhando sob ele. Meu pai estava de pé, a velha espingarda que guardava no armário ainda fumegando em suas mãos. Nesse momento a porta se abriu. Minha mãe entrou, carregando sacolas de compras, meus irmãos logo atrás. Sua expressão de choque ao ver a cena à sua frente é algo que nunca vou esquecer. João, ela sussurrou, deixando as sacolas caírem no chão. O que você fez? As horas que se seguiram foram um borrão. Sirenes, policiais, vizinhos curiosos se aglomerando em frente à nossa casa. Meu pai foi levado algemado no banco de trás de uma viatura. Minha mãe chorava abraçada aos meus irmãos e eu estava em choque. Sentada no sofá, enrolada em um cobertor que alguém tinha jogado sobre meus ombros, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Foi Dona Conceição quem veio me buscar. Ela chegou como uma figura calma em meio ao caos, me abraçou forte e me levou para sua casa. Você foi muito corajosa, minha menina, ela me disse, me fazendo sentar à sua mesa de madeira gasta, colocando uma xícara de chá fumegante na minha frente. Mas a luta ainda não acabou. Nos dias que se seguiram, tive que contar minha história várias vezes, para policiais, para assistentes sociais, para advogados. Cada vez era doloroso, como reviver tudo de novo. Meu tio sobreviveu ao tiro, mas ficou gravemente ferido. Meu pai foi preso, acusado de tentativa de homicídio. A cidade inteira fervilhava com os rumores, as fofocas, os olhares de pena ou de julgamento. Nossa família, que antes era respeitada na comunidade, agora era alvo de sussurros e olhares de esguelha.
Mamãe mal saía de casa, devastada por tudo o que tinha acontecido. Mas em meio a todo esse caos, algo inesperado aconteceu. Outras meninas, algumas já mulheres, começaram a se manifestar. Histórias semelhantes à minha vieram à tona. Meu tio, descobrimos, tinha feito outras vítimas ao longo dos anos. A verdade, tão dolorosa quanto fosse, estava finalmente vindo à luz. E com ela, veio uma onda de solidariedade que eu jamais esperava. Vizinhas traziam comida, ofereciam ajuda. Minha professora, Dona Helena, organizou uma campanha para ajudar com as despesas legais do meu pai. Até o padre da igreja local, que inicialmente tinha ficado chocado com o escândalo, agora pregava sobre a importância de proteger as crianças e acreditar nelas. Foi um período difícil, de muita dor e incerteza. Mas foi também um período de cura, de verdades sendo reveladas, de segredos finalmente vindo à tona. E eu estava apenas começando minha jornada de recuperação. Uma jornada que seria longa, difícil, mas que me levaria a lugares que eu jamais imaginei. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de emoções e desafios. O julgamento do meu pai se aproximava, e com ele, crescia a tensão em nossa família e na cidade inteira. Lembro-me de acordar todas as manhãs com um peso no peito, um misto de culpa e medo. Culpa por ter sido o estopim de toda essa situação. Medo do que o futuro nos reservava. As noites eram ainda piores. Os pesadelos eram constantes, me fazendo reviver aquela noite terrível vezes sem fim. A escola, que antes era meu refúgio, tornou-se um campo minado. Os olhares, os cochichos, as perguntas mal disfarçadas, tudo isso me sufocava. Alguns colegas se afastaram, como se o que tinha acontecido comigo fosse contagioso. Outros, curiosos demais, me bombardeavam com perguntas que eu não queria, nem sabia como responder. Foi nessa época que conheci Mariana. Ela era nova na escola, recém-chegada de São Paulo, e não sabia de toda a história. Quando nos tornamos amigas, foi como um sopro de ar fresco em meio à tempestade que era a minha vida. Você não precisa me contar nada que não queira, ela me disse um dia, enquanto estávamos sentadas sob a sombra de uma árvore no pátio da escola. Só quero que saiba que estou aqui se precisar. Aquelas palavras simples significaram mais para mim do que ela poderia imaginar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha alguém com quem podia ser apenas eu mesma. Em casa, as coisas não eram mais fáceis. Mamãe alternava entre períodos de profunda depressão e momentos de determinação feroz. Ela se desdobrava para cuidar de nós e da casa, ao mesmo tempo em que lutava para conseguir um bom advogado para papai. José e Pedro, meus irmãos, reagiram de maneiras diferentes. José, o mais velho depois de mim, se tornou mais quieto, mais protetor. Muitas vezes o pegava me observando com uma mistura de preocupação e algo que parecia culpa, como se ele também sentisse que deveria ter me protegido de alguma forma. Pedro, por outro lado, estava revoltado. Aos 10 anos, ele não entendia completamente o que tinha acontecido, mas sabia que algo terrível tinha destruído nossa família. Suas notas caíram, ele se metia em brigas na escola. Foi difícil vê-lo passar por isso, sabendo que, de certa forma, eu era a causa. Uma tarde, depois de ser chamada à escola, porque Pedro tinha se envolvido em outra briga, decidi conversar com ele. "Por que você está fazendo isso, Pedro?" Perguntei, sentando-me ao lado dele em sua cama. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos no chão. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. "É tudo culpa dele, do tio. Ele destruiu nossa família. Papai está preso, mamãe chora o tempo todo. E você? Você não sorri mais, Clara." Senti meu coração se partir. Abracei-o forte, deixando que ele chorasse em meu ombro. "Não é culpa sua, Pedro. Nada disso é culpa sua. E vamos superar isso juntos. Prometo." Foi nesse momento que percebi. Eu precisava ser forte. Não apenas por mim, mas por toda a minha família. Eles precisavam de mim tanto quanto eu precisava deles. Com essa nova determinação, comecei a buscar ajuda. Dona Conceição me apresentou a um grupo de apoio para sobreviventes de abuso. No início, era aterrorizante. A ideia de falar sobre o que tinha acontecido
de expor minhas feridas mais profundas para estranhos, me deixava em pânico, mas aos poucos, semana após semana, comecei a me abrir. Ouvir outras histórias, perceber que não estava sozinha foi libertador. Ali, naquela sala simples nos fundos da igreja, encontrei força que não sabia que tinha. Você é mais forte do que pensa, me disse Carmen, uma senhora de seus 60 anos que liderava o grupo. Sobreviver já é um ato de coragem. Agora é hora de aprender a viver de novo. Suas palavras ecoaram em mim, plantando uma semente de esperança que eu pensei ter perdido para sempre. Na escola, com o apoio de Mariana e de alguns professores que entendiam minha situação, comecei a me recuperar academicamente. Estudar se tornou uma forma de escape, uma maneira de provar para mim mesma que eu ainda tinha controle sobre alguma coisa na minha vida. Foi nessa época que redescobri meu amor pela escrita. Comecei a manter um diário, despejando nele todos os meus medos, minhas angústias, mas também minhas pequenas vitórias diárias. Escrever se tornou minha terapia pessoal, uma forma de dar sentido ao caos que era minha vida. Um dia, Dona Helena, minha professora de português, me chamou após a aula. Maria Clara, ela disse, seus olhos gentis me fitando por cima dos óculos, li sua redação sobre superação. É extraordinária. Você tem um dom, sabia? Senti meu rosto esquentar com o elogio inesperado. Obrigada, professora. Eu só escrevi o que sentia. Ela sorriu, colocando a mão em meu ombro. Às vezes são justamente esses sentimentos mais profundos que tocam o coração dos outros. Você deveria considerar compartilhar sua história um dia. Pode ajudar muita gente. Saí da sala dela naquele dia com uma ideia germinando em minha mente. E se eu realmente pudesse usar minha experiência para ajudar outras pessoas? E se de alguma forma pudesse transformar toda essa dor em algo positivo? Foi o início de uma nova fase. Uma fase de descobertas, de pequenos passos em direção à cura. Não foi fácil, longe disso. Houve dias em que o peso parecia insuportável, em que tudo o que eu queria era me esconder do mundo. Mas havia também dias de luz, dias em que eu conseguia sorrir genuinamente, em que sentia que talvez, só talvez, houvesse um futuro além de toda essa dor. E assim, entre altos e baixos, entre lágrimas e sorrisos tímidos, fui aprendendo a viver de novo, a confiar de novo, a sonhar de novo. O caminho seria longo, eu sabia, mas pela primeira vez, desde aquela noite terrível, senti que tinha força para percorrê-lo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Eu estava determinada a reconstruir minha vida e ajudar minha família a fazer o mesmo. O julgamento do meu pai finalmente chegou. Era um dia frio de inverno. O céu cinzento parecia refletir o peso que todos carregávamos. Entramos no fórum, mamãe, meus irmãos e eu, sentindo os olhares de toda a cidade sobre nós. O tribunal estava lotado. Parecia que toda a população de nossa pequena cidade estava lá, ansiosa para ouvir os detalhes sórdidos do caso que tinha virado nossa vida de cabeça para baixo. Vi rostos conhecidos, alguns solidários, outros curiosos, e alguns claramente hostis. Quando fui chamada para depor, senti minhas pernas tremerem. O juiz, um homem de meia idade com olhos cansados, me olhou com uma mistura de pena e curiosidade. Maria Clara, ele disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa, conte-nos com suas próprias palavras o que aconteceu naquela noite. Respirei fundo, buscando forças que não sabia que tinha. E então, com voz trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra, contei tudo. Falei sobre o abuso, sobre o medo, sobre o silêncio que me consumiu por tanto tempo. Falei sobre a noite em que meu pai descobriu tudo, sobre a luta, o tiro. Enquanto falava, olhei para meu pai. Ele estava sentado ali, algemado, seu rosto uma máscara de dor e arrependimento. Nossos olhares se cruzaram e vi lágrimas em seus olhos. Naquele momento, entendi que, apesar de tudo, ele tinha agido por amor. Um amor desesperado, violento, mas amor. O julgamento durou dias que pareceram anos. Testemunha após testemunha, depoimento após depoimento. Outras vítimas do meu tio vieram à tona, suas histórias dolorosamente similares à minha. Cada revelação era como uma facada no coração da nossa comunidade.
expondo uma ferida que tinha sido ignorada por tempo demais. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o veredicto foi anunciado. Meu pai foi considerado culpado de tentativa de homicídio, mas com circunstâncias atenuantes. Ele recebeu uma sentença reduzida, com possibilidade de liberdade condicional em alguns anos. Quanto ao meu tio, ele foi condenado por múltiplos crimes de abuso contra menores. A sentença foi longa, praticamente uma vida atrás das grades. Saímos do tribunal naquele dia com sentimentos mistos. Alívio por tudo ter acabado. Tristeza pela sentença do meu pai. Uma estranha sensação de justiça feita em relação ao meu tio. Mas, acima de tudo, havia um sentimento de que um capítulo de nossas vidas tinha se encerrado e outro, incerto e assustador, estava prestes a começar. Os meses que se seguiram foram de adaptação. Aprender a viver sem meu pai em casa. Lidar com o estigma que agora carregávamos. Tentar reconstruir nossas vidas em uma comunidade que nunca mais nos veria da mesma forma. Mamãe, sempre forte, conseguiu um emprego na farmácia local. Não pagava muito, mas era o suficiente para nos manter. Eu comecei a dar aulas particulares para crianças mais novas, usando meu amor pelos estudos para ajudar em casa. Foi nessa época que conheci Antônio. Ele era um jovem advogado recém-formado, que tinha trabalhado como assistente no caso do meu pai. Nos encontramos por acaso na praça da cidade, algumas semanas após o julgamento. Maria Clara, não é? Ele disse, se aproximando timidamente. Eu queria dizer que admiro muito sua coragem. O que você fez no tribunal foi incrível. Senti meu rosto esquentar com o elogio inesperado. Obrigada, murmurei, sem saber direito como reagir. Ele sorriu, um sorriso gentil que chegava aos olhos. Olha, eu sei que você passou por muita coisa, mas se precisar conversar, ou só de alguém para tomar um café, bem, estou por aqui. Naquele momento senti algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca de esperança, talvez até de alegria. Era como se o universo estivesse me dizendo que, apesar de tudo, ainda havia possibilidade de coisas boas acontecerem. Aos poucos, Antônio se tornou uma presença constante em minha vida. Não como um interesse romântico, eu ainda não estava pronta para isso, mas como um amigo, um apoio. Ele me ajudou a entender os aspectos legais do que tinha acontecido, me incentivou a continuar escrevendo e, mais importante, me tratou como uma pessoa normal, não como uma vítima. Foi Antônio quem me apresentou a ideia de estudar direito. Você tem uma voz poderosa, Clara. Ele me disse um dia, enquanto caminhávamos pelo parque. Imagine quantas outras Marias Claras você poderia ajudar se fosse advogada. A ideia plantou uma semente em minha mente. Eu, que sempre sonhei em ser professora, agora via um novo caminho se abrindo. Um caminho onde poderia usar minha experiência, minha dor, para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Comecei a estudar com uma determinação que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. As noites em claro, os livros emprestados, as dúvidas e medos, tudo isso fazia parte de uma nova jornada, uma que eu tinha escolhido para mim. Não foi fácil. Houve momentos em que o peso do passado parecia me puxar de volta. Dias em que o medo e a insegurança gritavam mais alto que meus sonhos. Mas a cada obstáculo superado, a cada pequena vitória, eu me sentia mais forte. Uma noite, sentada na varanda de casa, olhando as estrelas que pontilhavam o céu escuro, tive uma epifania. Percebi que, apesar de tudo que tinha acontecido, eu ainda estava aqui. Sobrevivente, sim, mas mais que isso, eu estava vivendo, crescendo, sonhando. Naquela noite, fiz uma promessa a mim mesma. Prometi que não deixaria o passado definir meu futuro, que usaria minha experiência não como uma âncora que me prendia, mas como um motor que me impulsionava adiante. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu o encarava não com medo, mas com determinação, com esperança. Os anos passaram, e com eles vieram mudanças que eu jamais poderia ter imaginado. Consegui uma bolsa de estudos para a Faculdade de Direito em Belo Horizonte. Deixar minha cidade, minha família, foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas sabia que era necessário.
O dia da minha partida foi agridoce. Mamãe me abraçou forte, suas lágrimas molhando meu ombro. Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Ela sussurrou. Vai e conquista o mundo. José e Pedro, agora adolescentes, tentavam parecer durões, mas via emoção em seus olhos. Não se esqueça da gente lá na cidade grande, viu? Brincou José, me dando um abraço desajeitado. A despedida mais difícil foi de Dona Conceição. A velha benzedeira, que tinha sido meu porto seguro por tanto tempo, segurou minhas mãos nas suas. Lembre-se, minha querida, ela disse, seus olhos sábios fixos nos meus. Suas cicatrizes são marcas de uma guerreira. Use-as como sua força. Cheguei em Belo Horizonte assustada e deslumbrada. A cidade era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. O barulho, as luzes, a correria. Tudo era novo e um pouco intimidante. Os primeiros meses na faculdade foram um desafio e tanto. Me senti perdida, inadequada. Meus colegas vinham de backgrounds tão diferentes do meu. Muitos eram de famílias ricas, tinham estudado em escolas particulares, viajado pelo mundo. E eu era a menina do interior com uma história que pesava em meus ombros. Mas aos poucos, fui encontrando meu lugar. Minha determinação e minha experiência de vida se provaram valiosas. Nas aulas de direito penal, minha voz tremia ao falar sobre casos de abuso, mas era ouvida com respeito. Nas discussões sobre ética, minha perspectiva única trazia novas dimensões aos debates. Foi durante um desses debates que conheci Luísa. Ela era uma colega de turma, filha de um juiz renomado. No início, achei que não teríamos nada em comum. Mas um dia, após uma aula particularmente intensa sobre direitos das vítimas, ela me procurou. Sua fala hoje foi incrível. Ela disse, seus olhos brilhando de admiração. Você fala como quem realmente entende, sabe? Hesitei por um momento, então decidi ser honesta. É porque eu entendo, respondi baixinho. Eu vivi isso. O que se seguiu foi uma longa conversa no café da faculdade. Luísa ouviu minha história com atenção e compaixão. No final, com lágrimas nos olhos, ela segurou minha mão. Clara, você é incrível. E eu quero te ajudar a fazer a diferença. Aquela conversa foi o início de uma amizade que mudaria minha vida. Luísa se tornou não apenas minha melhor amiga, mas minha parceira em uma missão que nem eu sabia que tinha até então. Juntas, começamos a trabalhar em um projeto de extensão da faculdade, oferecendo assistência jurídica gratuita a vítimas de abuso. No início, era assustador. Cada história que ouvíamos trazia à tona memórias que eu lutava para superar. Mas a cada pessoa que conseguíamos ajudar, sentia que estava transformando minha dor em algo positivo. Foi durante esse trabalho que reencontrei Antônio. Ele tinha se tornado um advogado respeitado, especializado em direitos humanos. Quando nos vimos novamente, foi como se o tempo não tivesse passado. A amizade que tínhamos cultivado anos atrás floresceu em algo mais profundo. Nosso primeiro beijo aconteceu numa noite estrelada, após uma longa conversa sobre nossos sonhos e medos. Foi gentil, terno, cheio de promessas silenciosas. Com Antônio, aprendi que era possível confiar novamente, amar novamente. Mas nem tudo eram flores. Os pesadelos, embora menos frequentes, ainda vinham de vez em quando. Havia dias em que o peso do passado parecia insuportável. Foi numa dessas noites difíceis que tomei uma decisão que mudaria tudo. Sentada à minha escrivaninha, comecei a escrever. Não um relatório jurídico ou um artigo acadêmico, mas minha história, toda ela. As partes boas, as ruins, as dolorosas e as esperançosas. Escrevi sobre a menina que fui, sobre o abuso, sobre a luta da minha família. Escrevi sobre superação, sobre encontrar força onde achava que não havia mais nada. As palavras fluíam como um rio, às vezes calmo, às vezes turbulento. Escrevi por dias, por noites. Quando finalmente terminei, tinha diante de mim não apenas um livro, mas um testemunho de vida. Com o apoio de Luísa e Antônio, decidi publicá-lo. Silêncio Quebrado, uma história de superação. Foi lançado no meu último ano de faculdade. A recepção foi avassaladora. Recebi mensagens de pessoas de todo o Brasil. Mulheres, homens, jovens e idosos que se identificaram com minha história, que encontraram coragem em minhas palavras para enfrentar seus próprios demônios.
O livro abriu portas que eu jamais imaginei. Fui convidada para dar palestras, participar de programas de TV, escrever artigos para jornais importantes. De repente, minha voz, que por tanto tempo tinha sido silenciada, estava sendo ouvida por milhares. Mas o momento mais significativo veio quando retornei à minha cidade natal para uma palestra. O auditório da escola estava lotado. Vi rostos familiares, alguns que tinham me julgado, outros que tinham me apoiado. Vi minha mãe, meus irmãos, Dona Conceição. E lá no fundo, escoltado por guardas, vi meu pai. Ele tinha conseguido permissão especial para assistir. Quando comecei a falar, senti todas as emoções dos últimos anos confluírem. Falei sobre dor, sobre perdão, sobre reconstrução. Falei sobre a importância de quebrar o silêncio, de buscar ajuda, de acreditar que é possível superar. Ao final, houve um momento de silêncio, então uma explosão de aplausos. Vi lágrimas nos olhos de muitos, inclusive nos meus próprios. Naquele momento, senti que tinha fechado um ciclo. Não era mais apenas uma sobrevivente, era uma voz de mudança. Saí daquele auditório não apenas como Maria Clara, a menina que superou o abuso, mas como doutora Maria Clara, advogada, escritora e ativista. Uma mulher que tinha transformado sua dor em propósito. O caminho à frente ainda era longo, eu sabia. Havia muito trabalho a ser feito, muitas vozes ainda para serem ouvidas. Mas agora, eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio, porque tinha aprendido a lição mais importante de todas, que nossa história não nos define, mas o que fazemos com ela, sim. Os anos que se seguiram foram de intensa atividade e crescimento pessoal. Minha carreira como advogada decolou, sempre focada em casos de abuso e direitos das vítimas. Junto com Luísa, fundamos uma ONG chamada Vozes do Silêncio, dedicada a oferecer apoio jurídico e psicológico a sobreviventes de abuso. O trabalho era desafiador e emocionalmente desgastante, mas profundamente gratificante. Cada vez que conseguíamos justiça para uma vítima, ou víamos alguém recuperar sua vida após o trauma, sentia que estava cumprindo meu propósito. Meu relacionamento com Antônio floresceu. Ele se tornou não apenas meu parceiro de vida, mas também meu aliado na luta por justiça. Nos casamos em uma cerimônia simples, mas emocionante, na pequena igreja da minha cidade natal. Ver meu pai lá, em liberdade condicional, me levando ao altar, foi um momento de cura que nunca imaginei possível. A vida parecia finalmente ter encontrado um equilíbrio. Eu tinha uma carreira bem-sucedida, um casamento feliz, e estava fazendo a diferença no mundo. Mas o destino tinha mais uma reviravolta guardada para mim. Foi durante uma palestra em uma universidade que conheci Mariana. Ela era uma jovem de 19 anos, com olhos assustados que me lembravam tanto de mim mesma naquela idade. Após a palestra, ela me procurou tremendo. Doutora Clara, ela disse, sua voz mal audível. Eu preciso de ajuda. O que se seguiu foi uma história dolorosamente familiar. Mariana estava sendo abusada pelo padrasto há anos. Sua mãe não acreditava nela. E ela não sabia a quem recorrer. Enquanto ouvia sua história, senti uma mistura de raiva e determinação crescer dentro de mim. Mariana, disse, segurando suas mãos, você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntas. Os meses seguintes foram intensos. Trabalhamos incansavelmente no caso de Mariana. Houve momentos difíceis. A negação da mãe, as ameaças do padrasto, o medo constante da jovem. Mas passo a passo, fomos construindo um caso sólido. O julgamento foi um dos mais difíceis da minha carreira. Ver Mariana enfrentar seu abusador me fez reviver meus próprios traumas. Mas também me encheu de um orgulho imenso. Ela estava quebrando o ciclo, encontrando sua voz. Quando o veredicto de culpado foi anunciado, a sala do tribunal explodiu em emoção. Mariana chorava, um misto de alívio e catarse. Eu a abracei forte, sentindo que de alguma forma, através dela, estava abraçando também a menina que fui um dia. Esse caso mudou algo em mim. Percebi que, apesar de todo o trabalho que vinha fazendo, ainda havia muito a ser feito. O sistema ainda falhava com muitas vítimas. A sociedade ainda relutava em acreditar nos sobreviventes. Foi então que tomei uma decisão que surpreendeu a muitos, inclusive a mim mesma. Decidi concorrer a um cargo político.
campanha foi intensa e muitas vezes dolorosa. Meu passado foi exposto, dissecado, às vezes usado contra mim. Houve aqueles que diziam que uma vítima não poderia ser uma líder forte. Outros argumentavam que minha história pessoal me tornava emocionalmente instável para o cargo. Mas para cada voz negativa, havia dezenas de apoiadores. Sobreviventes, famílias, profissionais da área jurídica, todos se uniram em torno da minha candidatura. Minha plataforma era clara: reformar o sistema jurídico para melhor proteger e apoiar as vítimas de abuso. A noite da eleição foi uma montanha-russa de emoções. Quando os resultados finais foram anunciados, mal pude acreditar. Eu tinha vencido. Maria Clara, a menina do interior que carregou um segredo tão pesado por tanto tempo, agora era uma representante eleita. Em meu discurso de vitória, olhei para a multidão e vi rostos que contavam histórias parecidas com a minha. Vi esperança, vi determinação. Esta vitória não é minha, disse, minha voz embargada de emoção. É nossa, de todos que já foram silenciados, de todos que lutam para serem ouvidos. Hoje, nossas vozes ecoam mais alto do que nunca. Os primeiros meses no cargo foram um turbilhão. Havia tanto a aprender, tantos obstáculos a superar. Mas a cada projeto de lei que propunha, a cada debate em que participava, sentia que estava fazendo a diferença. Um dos momentos mais marcantes foi quando consegui aprovar uma lei que ficou conhecida como Lei Maria Clara. Ela ampliava a proteção às vítimas de abuso, fornecia mais recursos para programas de prevenção e apoio e tornava mais rigorosas as penas para abusadores. No dia da assinatura da lei, olhei para a plateia e vi rostos familiares. Minha mãe, agora com os cabelos grisalhos, sorria com orgulho. Meus irmãos, Antônio, Luísa, todos estavam lá. E no canto, discretamente, vi Dona Conceição. Nossos olhares se cruzaram e ela sentiu como se dissesse: "Você conseguiu, minha menina." Naquela noite, sozinha em meu escritório, peguei uma foto antiga. Nela, uma menina de 13 anos sorria timidamente para a câmera, sem saber o que o futuro reservava. Olhei para aquela menina e sussurrei: "Nós conseguimos." Sua voz foi ouvida. Percebi então que minha jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito a ser feito, muitas batalhas a serem travadas. Mas agora eu sabia, com certeza absoluta, que nenhum desafio era grande demais, porque eu tinha aprendido a lição mais valiosa de todas, que nossa maior força vem justamente daquilo que um dia nos fez sentir mais fracos. E assim, com o coração cheio de gratidão e determinação, me preparei para o próximo capítulo desta jornada incrível que é a vida. Uma jornada de superação, de transformação e, acima de tudo, de esperança. O tempo passou, e com ele vieram mais desafios e vitórias. Meu trabalho como legisladora estava fazendo diferença real na vida das pessoas, mas eu sabia que ainda havia muito a ser feito. Foi nessa época que recebi uma notícia que abalou meu mundo mais uma vez. Era uma tarde de quinta-feira, quando meu telefone tocou. Era José, meu irmão. Sua voz estava trêmula quando ele falou: "Clara, é o pai." Ele teve um ataque cardíaco. Senti o mundo girar ao meu redor. Papai, apesar de todos os problemas do passado, tinha se tornado uma figura de força e redenção em nossa família nos últimos anos. Após cumprir sua sentença, ele tinha se dedicado a reconstruir sua vida e seus relacionamentos. "Ele está no hospital", José continuou. "Os médicos, eles não estão muito otimistas." Não me lembro muito bem das horas que se seguiram. Sei que peguei o primeiro voo disponível para minha cidade natal. Minha mente um turbilhão de emoções e memórias. Cheguei ao hospital já tarde da noite. Mamãe estava lá, seu rosto marcado pelo cansaço e preocupação. Quando me viu, ela desabou em meus braços, soluçando. "Oh, Clara", ela murmurou. "Eu não sei o que fazer. Os médicos nos informaram que papai estava em coma. Seu coração tinha sofrido danos significativos e as próximas 48 horas seriam cruciais. Tudo o que podíamos fazer era esperar e torcer." Sentada ao lado da cama do hospital, olhando para o rosto pálido do meu pai, tantas emoções me invadiram. Raiva, medo, amor, gratidão, tudo misturado em um turbilhão confuso. Lembrei-me da última vez que o vi
Alguns meses antes, tinha sido um almoço de domingo na velha casa da família. Papai estava sorridente, brincando com meus sobrinhos, os filhos de José. Em um momento, ele me puxou de lado. Clara, ele disse, seus olhos brilhando de uma forma que eu não via há anos. Quero que você saiba o quanto estou orgulhoso de você, do que você se tornou, do que você está fazendo pelo mundo. Naquele momento, senti como se anos de dor e ressentimento finalmente se dissolvessem. Abracei meu pai forte, sentindo o cheiro familiar de sua loção pós-barba, ouvindo o batimento firme de seu coração. Como eu desejava ouvir esse som agora, em vez do bip monótono das máquinas do hospital. As horas se arrastavam. Eu alternava entre sentar ao lado da cama de papai, confortando mamãe e meus irmãos, e caminhar ansiosamente pelos corredores do hospital. Foi durante uma dessas caminhadas que encontrei uma capela pequena e silenciosa. Entrei, mais por hábito do que por fé real. Sentei-me no banco da frente olhando para o altar simples. Não sabia ao certo se ainda acreditava em Deus, não depois de tudo que tinha passado, mas naquele momento senti uma necessidade desesperada de acreditar em algo maior que eu. Por favor, sussurrei para o silêncio. Se você está aí, não o leve ainda. Há tanto que preciso dizer a ele. Quando voltei para o quarto do hospital, encontrei Antônio lá. Ele tinha pego o primeiro voo assim que soube da notícia. Ver seu rosto familiar, sentir seus braços ao meu redor, foi como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. Como você está? Ele perguntou suavemente, segurando minhas mãos nas suas. Eu não sei, respondi honestamente. É tudo tão confuso, Antônio. Parte de mim ainda vê aquele homem furioso da minha infância, mas outra parte só vê meu pai, o homem que se arrependeu, que tentou consertar as coisas. Antônio me abraçou forte. Ambos são verdade, Clara. E está tudo bem se sentir conflitante sobre isso. O importante é que você está aqui agora. As horas se transformaram em dias. Papai continuava em coma, seu estado oscilando entre estável e crítico. Eu me pegava conversando com ele, contando sobre meu trabalho, sobre as mudanças que estávamos fazendo, esperando que de alguma forma ele pudesse me ouvir. Foi numa dessas conversas que tive uma epifania. Percebi que, apesar de todo o trabalho que tinha feito para ajudar outras vítimas, ainda havia uma ferida em mim que não tinha cicatrizado completamente. Uma ferida que envolvia perdão, não apenas para meu tio, que há muito tempo eu tinha deixado para trás em meus pensamentos, mas para meu pai, para minha família e, talvez mais importante, para mim mesma. Naquela noite, sentada ao lado da cama do hospital, segurei a mão do meu pai e comecei a falar. Falei sobre a dor da minha infância, sobre o medo, a confusão. Falei sobre como, por muito tempo, me senti traída não apenas pelo meu tio, mas por toda a minha família, que não tinha percebido o que estava acontecendo. Mas, pai, sussurrei, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Eu entendo agora. Entendo que você também foi vítima, que você carregou sua própria culpa e dor todos esses anos. E eu quero que você saiba que eu te perdoo por tudo. E espero que você possa me perdoar também. Naquele momento senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Anos de emoções reprimidas, de palavras não ditas, finalmente encontraram sua saída. Chorei como não chorava há anos, deixando toda a dor, todo o medo, toda a raiva se dissolverem em minhas lágrimas. Não sei quanto tempo fiquei assim, chorando e falando com meu pai inconsciente, mas quando finalmente levantei a cabeça, exausta e emocionalmente drenada, notei algo diferente. A mão do meu pai, que eu segurava firme na minha, tinha se movido levemente. Mal ousando respirar, olhei para seu rosto. E lá, lentamente se abrindo, estavam seus olhos. Olhos que me fitavam com um misto de confusão e amor. Clara? Ele sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. Naquele instante tudo mudou. O mundo pareceu parar por um momento, então recomeçou mais brilhante e cheio de possibilidades do que nunca. Pai! Exclamei, minha voz embargada pela emoção. Você está acordado! Chamei as enfermeiras imediatamente, e logo o quarto estava cheio de médicos e equipe médica, todos verificando os sinais vitais do meu pai e fazendo perguntas. Mamãe e meus irmãos foram alertados
e em poucos minutos estávamos todos reunidos ao redor da cama, mal acreditando no que estava acontecendo. Os médicos nos informaram que, embora fosse um bom sinal que papai tivesse acordado, ainda precisaríamos ser cautelosos. Ele ainda estava fraco e precisaria de muito tempo para se recuperar completamente. Quando finalmente ficamos sozinhos novamente, papai olhou para cada um de nós, seus olhos se enchendo de lágrimas. Me desculpem, ele disse, sua voz ainda fraca, por tudo. Mamãe segurou sua mão soluçando suavemente. José e Pedro estavam visivelmente emocionados. E eu senti uma onda de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Pai, comecei, minha voz tremendo. Eu ouvi você enquanto estava dormindo. E quero que saiba que eu te perdoo. Todos nós perdoamos. Ele apertou minha mão fracamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Clara, minha filha, eu não mereço seu perdão. O que aconteceu com você? Eu deveria ter protegido você. Respirei fundo, sentindo o peso de anos de dor e culpa compartilhada. Pai, o que aconteceu não foi culpa sua. Foi culpa dele, apenas dele. E agora é hora de curarmos juntos. Nos dias que se seguiram, enquanto papai se recuperava lentamente, tivemos muitas conversas difíceis, mas necessárias. Falamos sobre o passado, sobre os erros cometidos, sobre as feridas que ainda precisavam cicatrizar. Foram dias de lágrimas, de abraços apertados, de perdão mútuo. Uma tarde, enquanto estava sozinha com meu pai, ele me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Clara, ele disse, sua voz mais forte agora, você acha que eu deveria tentar falar com seu tio? Senti meu coração acelerar. Meu tio, o homem que tinha destruído minha infância, que tinha causado tanta dor à nossa família, raramente era mencionado. Ele ainda estava na prisão, cumprindo sua longa sentença. Por quê? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Papai ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos em um ponto distante. Porque ele é meu irmão, Clara. E por quê? Porque eu preciso entender. Preciso saber por quê. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de emoções me invadir. Raiva, medo, mas também compreensão. Eu, mais do que ninguém, entendia a necessidade de buscar respostas, de tentar dar sentido ao insensato. Se é isso que você precisa fazer, pai, disse finalmente, então eu apoio você, mas não acho que vai encontrar as respostas que procura. Ele assentiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sei, mas preciso tentar. Nas semanas que se seguiram, enquanto papai se recuperava o suficiente para deixar o hospital, fizemos os arranjos necessários. Foi decidido que a visita aconteceria na prisão, com todas as precauções de segurança necessárias. No dia da visita, insisti em acompanhar meu pai. Parte de mim queria protegê-lo, outra parte queria enfrentar meus próprios demônios. A viagem até a prisão foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, fui inundada por uma sensação de déjà vu. Os corredores frios, o cheiro de desinfetante, os sons metálicos das portas se fechando, tudo me lembrava do julgamento, tantos anos atrás, quando finalmente o vi, sentado do outro lado do vidro na sala de visitas, senti meu estômago revirar. Ele tinha envelhecido, é claro. Seu cabelo estava completamente grisalho, seu rosto marcado por rugas profundas, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho que me causava arrepios. Papai se sentou diante dele, pegando o telefone com mãos trêmulas. Fiquei um pouco atrás, observando, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que todos podiam ouvir. Irmão, meu pai começou, sua voz surpreendentemente firme. Eu vim porque preciso saber por quê. Do outro lado do vidro, meu tio permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ele levantou os olhos, seu olhar passando de meu pai para mim. Clara, ele disse, sua voz rouca pelo desuso. Você veio. Senti meu corpo inteiro tremer, mas dei um passo à frente. Sim, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Eu vim. O que se seguiu foi uma conversa que nunca esquecerei. Meu tio falou sobre sua própria infância traumática, sobre vícios que ele tinha escondido por anos, sobre a escuridão que o consumia por dentro. Não eram desculpas,
Nada poderia desculpar o que ele fez, mas eram explicações. Em um momento, ele olhou diretamente para mim, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e genuína. Clara, eu sei que não mereço seu perdão. O que fiz é imperdoável, mas quero que saiba que carrego o peso das minhas ações todos os dias e que me arrependo profundamente. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas de medo ou raiva como eu esperava, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Talvez fosse alívio, talvez fosse a conclusão de um capítulo longo e doloroso da minha vida. Eu te perdoo, ouvi-me dizer, as palavras saindo antes que eu pudesse pensar. Não pelo que você fez, mas por mim, para que eu possa seguir em frente completamente. Quando saímos da prisão naquele dia, o mundo parecia diferente, mais leve de alguma forma, como se um peso que eu nem sabia que carregava tivesse sido levantado dos meus ombros. Papai e eu fizemos o caminho de volta em silêncio, cada um processando o que tinha acontecido. Mas quando chegamos em casa, ele me puxou para um abraço apertado. Obrigado, ele sussurrou, por sua força, por seu perdão. Você é incrível, minha filha. Naquela noite, deitada na minha antiga cama, refleti sobre a jornada incrível que tinha sido minha vida até ali, das profundezas do desespero à altura do sucesso, das sombras do medo à luz da compreensão e do perdão, e percebi que finalmente estava verdadeiramente livre. Livre do passado, livre do medo, livre para abraçar plenamente o futuro que tinha construído para mim mesma. Os dias que se seguiram à visita à prisão foram de profunda reflexão e mudança. Era como se um novo capítulo da minha vida, da vida de toda a nossa família, estivesse começando. Voltei para Belo Horizonte com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Meu trabalho como legisladora ganhou uma nova dimensão. Agora, além de lutar pelos direitos das vítimas, comecei a me interessar por programas de reabilitação para agressores. Não para desculpar suas ações, mas para tentar quebrar o ciclo de violência na sua origem. Foi durante uma dessas pesquisas que recebi uma ligação inesperada. Era Mariana, a jovem que eu tinha ajudado anos atrás. Doutora Clara? Sua voz soava nervosa ao telefone. Desculpe incomodar, mas eu preciso da sua ajuda novamente. Marcamos um encontro para o dia seguinte no meu escritório. Quando Mariana chegou, notei imediatamente que algo estava diferente. Ela não era mais aquela menina assustada que eu conheci. Havia uma determinação em seus olhos, uma força que me lembrava de mim mesma. O que aconteceu, Mariana? Perguntei, oferecendo-lhe uma xícara de café. Ela respirou fundo antes de falar. Meu padrasto, ele vai ser solto em breve. Cumpriu a pena, sabe? E eu não sei o que fazer. Senti meu coração apertar. Conhecia bem esse medo, essa incerteza. Você tem medo que ele tente algo? Perguntei suavemente. Mariana balançou a cabeça. Não é só isso. É que, bem, minha mãe quer que eu o perdoe. Diz que ele pagou pelo que fez e que devemos dar uma segunda chance. Mas eu não sei se consigo, doutora Clara. Não sei se quero. Suas palavras me atingiram como um soco. Quantas vezes eu mesma não tinha me debatido com essa questão do perdão? Lembrei-me da minha recente visita ao meu tio, do peso que tinha sido tirado dos meus ombros quando finalmente consegui perdoar. Mas também sabia que o perdão era uma jornada pessoal, não algo que pudesse ser forçado ou apressado. Mariana, comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. O perdão é uma coisa complicada. Não é algo que você deva a ninguém, entende? É algo que você faz por si mesma, quando e se estiver pronta. Ela me olhou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas e se eu nunca estiver pronta? Peguei suas mãos nas minhas, sentindo a responsabilidade de minhas próximas palavras. Então está tudo bem também. O importante é que você se sinta segura, que você cure suas feridas no seu próprio tempo. Ninguém pode ditar isso para você. Conversamos por horas. Sobre medo, sobre cura, sobre seguir em frente. Quando Mariana saiu do meu escritório, havia um novo brilho em seus olhos. Um brilho de compreensão, de aceitação de si mesma. Aquela conversa ficou comigo por dias. Me fez pensar sobre minha própria jornada, sobre como o perdão tinha sido crucial para minha cura, mas também sobre como ele tinha vindo no meu próprio tempo,
de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Decidi que era hora de expandir meu trabalho. Não bastava apenas lutar por leis melhores ou oferecer suporte legal. Era preciso criar um espaço onde sobreviventes pudessem se encontrar, compartilhar suas histórias, apoiar uns aos outros. Com a ajuda de Luísa e Antônio, comecei a planejar um centro de apoio, um lugar que ofereceria não apenas assistência jurídica e psicológica, mas também grupos de apoio, oficinas de empoderamento, aulas de autodefesa, um safe haven para aqueles que, como eu um dia, precisavam de um lugar para se sentir seguros e compreendidos. O processo de criação do centro foi intenso e emocionante. Cada detalhe foi pensado com carinho, desde a decoração acolhedora até a seleção cuidadosa dos profissionais que trabalhariam lá. No dia da inauguração, olhei ao redor e mal pude acreditar no que víamos. O salão estava cheio de pessoas, sobreviventes, familiares, apoiadores. Vi rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos por um propósito comum. Quando subi ao palco para fazer meu discurso, senti um nó na garganta. Tantas emoções, tantas memórias. Hoje, comecei, minha voz tremendo levemente. Não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos inaugurando um símbolo de esperança. Um lembrete de que nenhum de nós está sozinho nessa jornada. Olhei para a plateia e vi lágrimas em muitos olhos. Lágrimas de compreensão, de alívio por finalmente encontrar um lugar onde podiam ser compreendidos. Eu estive onde muitos de vocês estão agora, continuei. Conheci o medo, a vergonha, a raiva, mas também conheci a força que existe dentro de cada um de nós. A capacidade de nos erguermos, de nos curarmos, de transformarmos nossa dor em algo positivo. Enquanto falava, vi Mariana na plateia. Ela sorriu para mim, um sorriso cheio de gratidão e compreensão mútua. Vi minha mãe e meus irmãos, Antônio, todos aqueles que tinham sido parte crucial da minha jornada. Este centro, concluí, é para todos nós, para os que ainda estão lutando e para os que já encontraram sua força. É um lugar de cura, de crescimento, de transformação, porque acredito com todo o meu coração que nossa história não termina com o trauma. Ela começa verdadeiramente quando decidimos não deixar que o trauma nos defina. Quando terminei meu discurso, a sala explodiu em aplausos. Pessoas se abraçavam, choravam, riam. Era uma cena de catarse coletiva, de esperança compartilhada. Naquele momento, olhando para todas aquelas pessoas, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão por minha jornada, por todas as pessoas que me apoiaram ao longo do caminho, pela força que descobri dentro de mim. Percebi que minha história, nossa história, estava longe de terminar. Cada pessoa naquela sala era um capítulo em andamento. Uma história de superação sendo escrita dia após dia. E eu estava exatamente onde precisava estar, pronta para o próximo capítulo, para os novos desafios e vitórias que viriam. Porque agora eu sabia, com certeza absoluta, que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E com ele, a promessa de um novo dia, cheio de possibilidades. Os anos passaram rapidamente após a inauguração do centro de apoio. Cada dia trazia novos desafios, novas histórias de superação, novas lições. Agora, aos 70 anos, olho para trás e me maravilho com a jornada que percorri. Sentada na varanda da minha casa, observando o pôr do sol pintar o céu de Belo Horizonte com tons de laranja e rosa, reflito sobre tudo o que aprendi, sobre as mudanças que vi e ajudei a promover. O centro de apoio cresceu além das nossas expectativas mais otimistas. O que começou como um único prédio se transformou em uma rede de centros espalhados por todo o Brasil. Cada um deles um farol de esperança para aqueles que ainda lutam nas sombras do abuso e do trauma. Lembro-me de Mariana, que se tornou uma das nossas mais dedicadas voluntárias. Sua jornada de vítima a sobrevivente e, finalmente, a defensora, inspirou inúmeras outras pessoas. Ela me disse uma vez: Doutora Clara, você não apenas salvou minha vida, você me deu um propósito. Penso em minha família, em como crescemos juntos através da dor e da cura. Meu pai, que faleceu há alguns anos,
passou seus últimos dias em paz, reconciliado consigo mesmo e com todos nós. Mamãe, sempre forte, continua sendo o pilar da nossa família. Agora uma bisavó orgulhosa que conta histórias de superação para as gerações mais jovens. Meus irmãos, José e Pedro, seguiram seus próprios caminhos de cura e realização. José se tornou um terapeuta especializado em trauma, enquanto Pedro canaliza sua energia para programas de prevenção de abuso nas escolas. E Antônio, meu companheiro de vida há tantos anos, continua sendo meu porto seguro, meu maior apoiador. Juntos, envelhecemos vendo o fruto do nosso trabalho florescer, vendo vidas serem transformadas. Mas nem tudo foram vitórias fáceis. Ao longo dos anos, enfrentamos resistência, burocracia, até mesmo ameaças. Houve momentos em que o peso da responsabilidade parecia esmagador, em que as histórias de dor que ouvíamos diariamente ameaçavam nos derrubar. Lembro-me de uma noite particularmente difícil há alguns anos. Tínhamos acabado de perder uma batalha importante no Congresso. Uma lei que teria fortalecido as penas para abusadores tinha sido barrada. Voltei para casa exausta, questionando se todo o nosso esforço realmente fazia diferença. Antônio me encontrou chorando na cozinha. Sem dizer uma palavra, ele me abraçou forte, deixando que eu derramasse todas as minhas frustrações e medos. Quando finalmente me acalmei, ele pegou minha mão e me levou até o escritório. Lá, abriu uma gaveta e tirou uma pilha de cartas. "Leia", ele disse simplesmente. Eram cartas de agradecimento, de sobreviventes que tínhamos ajudado ao longo dos anos, de famílias que tinham encontrado esperança através do nosso trabalho. Algumas eram de pessoas que eu lembrava vividamente, outras de rostos que tinham se perdido na multidão de vidas que tocamos. Uma carta em particular chamou minha atenção. Era de uma jovem chamada Sofia. "Querida doutora Clara", dizia a carta, "quando cheguei ao seu centro eu estava quebrada. Achava que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria capaz de confiar, de amar, de sonhar, mas vocês me mostraram que há vida após o trauma. Hoje, 5 anos depois, estou me formando na faculdade de Direito. Vou seguir seus passos, vou lutar para que outras pessoas tenham a chance que eu tive. Obrigada por me mostrar que sou mais forte do que meu passado." Li carta após carta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas dessa vez, eram lágrimas de gratidão, de renovada determinação. Antônio se ajoelhou ao meu lado, segurando minhas mãos. "Vê, meu amor, é isso que importa. Cada vida que tocamos, cada pessoa que ajudamos a se levantar. As leis são importantes, sim, mas é isso aqui. Essas histórias, essas vidas transformadas, que é o verdadeiro legado do nosso trabalho." Aquela noite foi um ponto de virada para mim. Percebi que, embora as batalhas no campo político e legal fossem importantes, o verdadeiro impacto do nosso trabalho estava nas histórias individuais, nas vidas que eram reconstruídas dia após dia. A partir dali, passei a focar mais em mentoria, em compartilhar minha história e minhas experiências com a nova geração de advogados, terapeutas e ativistas que estavam assumindo a linha de frente da luta. Vi com orgulho como o movimento que ajudamos a iniciar cresceu e se fortaleceu. Novas vozes se juntaram à causa, trazendo novas perspectivas, novas abordagens. O tema do abuso, antes um tabu, agora era discutido abertamente. Escolas implementavam programas de prevenção, empresas adotavam políticas de tolerância zero, a sociedade como um todo começava a entender a importância de acreditar e apoiar as vítimas. Claro, ainda havia muito trabalho a ser feito. O abuso continuava sendo uma realidade dolorosa para muitos, mas agora havia esperança. Havia uma rede de apoio, havia caminhos para a cura, havia uma sociedade mais consciente e preparada para enfrentar o problema. Conforme o sol se põe no horizonte, tingindo o céu com suas últimas cores vibrantes antes de dar lugar à noite, penso em como essa vista me lembra da jornada que percorri. Houve momentos de escuridão profunda, sim, mas também momentos de beleza de tirar o fôlego. E agora, olhando para trás, vejo que cada momento, cada desafio, cada vitória, por menor que fosse, teve seu papel em moldar quem me tornei. A menina assustada de tantos anos atrás, que carregava um segredo pesado demais para seus jovens ombros,
tinha se transformado em uma mulher forte, determinada, capaz de usar sua própria dor como combustível para a mudança. Sorriu para mim mesma, sentindo uma paz que demorei tanto para encontrar. Sei que minha jornada está longe de terminar. Enquanto houver uma única pessoa precisando de ajuda, de esperança, meu trabalho continuará. Porque agora eu sei, com uma certeza que vem apenas da experiência vivida. Não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E com ele, a promessa de um novo dia, cheio de possibilidades de cura, de crescimento, de amor. E é essa promessa que continuarei a carregar comigo, a compartilhar com todos que cruzarem meu caminho. Porque no final, é isso que realmente importa. A capacidade de transformar dor em propósito, trauma em triunfo e mostrar ao mundo que somos todos nós mais fortes do que jamais imaginamos ser. À medida que a noite cai e as primeiras estrelas começam a pontilhar o céu, ouço passos familiares se aproximando. Antônio aparece na varanda, trazendo 2 xícaras de chá. Ele se senta ao meu lado, entregando-me uma xícara quente e reconfortante. No que está pensando, meu amor? Ele pergunta suavemente, seus olhos gentis me estudando com carinho. Suspiro, um sorriso se formando em meus lábios. Em tudo, Antônio. Em como chegamos até aqui, em tudo que passamos, em tudo que ainda há para ser feito. Ele pega minha mão livre, seus dedos se entrelaçando com os meus. Mesmo depois de tantos anos, esse simples toque ainda me traz conforto e segurança. Sabe? Começo, minha voz baixa e pensativa. Às vezes me pergunto o que aquela menina de 13 anos pensaria se pudesse ver onde estamos agora. Se ela acreditaria que tudo isso seria possível. Antônio aperta minha mão gentilmente. Ela ficaria orgulhosa, Clara. Orgulhosa e esperançosa. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a tranquilidade da noite e o peso de nossas reflexões. Amanhã é o grande dia, não é? Antônio pergunta, referindo-se à palestra que darei na universidade local. Assinto, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. É sim. Tantos jovens, Antônio, tantas mentes brilhantes prontas para continuar essa luta. Às vezes me pergunto o que posso ensinar a eles que eles já não saibam. Antônio ri suavemente. Ah, meu amor, você tem décadas de experiência, de sabedoria, sua história, sua jornada. Isso é algo que nenhum livro pode ensinar. Reflito sobre suas palavras, pensando no que direi amanhã. Como posso condensar uma vida inteira de luta, aprendizado e superação em uma única palestra? Sabe o que eu quero que eles entendam acima de tudo? Digo mais para mim mesma do que para Antônio. Que a cura não é um destino, é uma jornada. Que não há um momento mágico em que tudo fica bem de repente. É um processo com altos e baixos, avanços e retrocessos. Antônio assente, me encorajando a continuar. Quero que eles saibam que está tudo bem não estar bem às vezes. Que ter dias ruins não significa que você falhou ou que voltou à estaca zero. Significa apenas que você é humano, que está processando, que está crescendo. Pauso por um momento, tomando um gole do meu chá. E quero que eles entendam o poder do perdão. Não o perdão que absolve o agressor, mas o perdão que liberta a vítima. O perdão que nos permite soltar o peso do passado e seguir em frente. Você vai inspirá-los, Clara. Antônio diz com convicção. Assim como tem inspirado tantos outros ao longo dos anos. Sorrio para ele, grata por seu apoio constante. Sabe, Antônio, olhando para trás, percebo que cada desafio, cada obstáculo que enfrentamos nos trouxe até aqui, nos fez quem somos. Fecho os olhos por um momento, deixando as memórias fluírem. Lembro-me de quando comecei nessa jornada. Estava tão focada em superar meu próprio trauma, em encontrar justiça para mim mesma. Mal podia imaginar que isso se transformaria em uma missão de vida, que afetaria tantas outras pessoas. Antônio me puxa para mais perto, envolvendo-me em um abraço reconfortante. E olha só o que você conseguiu, meu amor. Quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou a se libertarem de seus próprios demônios. Assinto, sentindo uma onda de gratidão me invadir. Sim, mas não fiz isso sozinha. Tive você, minha família, tantas pessoas incríveis ao meu lado.
E é isso que quero que esses jovens entendam amanhã, que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos, que há força na vulnerabilidade, no ato de pedir ajuda. Ficamos em silêncio por um tempo, observando as estrelas que agora brilhavam intensamente no céu noturno. Cada uma delas me lembra de uma vida tocada, de uma história de superação que testemunhei ao longo dos anos. Você sabe, digo finalmente, minha voz suave na quietude da noite. Acho que a lição mais importante que aprendi em toda essa jornada é que nossa história não termina com o trauma. Na verdade, é ali que ela realmente começa. Antônio me olha, um misto de amor e admiração em seus olhos. Como assim? Bem, o trauma pode ser o capítulo mais doloroso da nossa história, mas não precisa ser o que nos define. É o que fazemos depois, como escolhemos reagir, como decidimos viver nossa vida a partir daquele momento. É isso que realmente conta. Faço uma pausa organizando meus pensamentos. Quero que esses jovens entendam que ser uma vítima não é uma sentença perpétua, que podemos escolher ser sobreviventes e, mais que isso, podemos escolher ser agentes de mudança. Antônio sorri, assentindo em concordância. E é exatamente isso que você fez, Clara. Você transformou sua dor em propósito, seu trauma em triunfo. Sinto lágrimas se formando em meus olhos, mas são lágrimas de gratidão, de realização. Sim, e é isso que quero para cada pessoa que passa pelo nosso centro, para cada jovem que vai me ouvir amanhã. Quero que eles saibam que seu passado não determina seu futuro, que eles têm o poder de escrever o resto de sua história, não importa quão difícil tenha sido o começo. Enquanto as últimas luzes do dia se apagam no horizonte, sinto uma paz profunda me envolver. Amanhã será um novo dia, com novos desafios e novas oportunidades de fazer a diferença. E eu estarei lá, pronta para compartilhar minha história, minha jornada, na esperança de que possa iluminar o caminho para outros. Porque agora eu sei, com toda certeza, que nossas cicatrizes não são marcas de fraqueza, mas sim medalhas de força. E que cada um de nós tem o poder de transformar nossa dor em algo belo, algo significativo, algo que pode mudar o mundo.